sobre a igreja de Esmirna. Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, essa pregação, aquilo que está no livro de Apocalipse é um livro profético, né? Fala dos últimos dias, mas particularmente esse texto onde é enviada uma carta às igrejas, onde Jesus pede para que João escreva uma carta às igrejas. É uma carta específica para aquelas igrejas que existiam naquele tempo. As 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje seriam lugares da Turquia. Esmirna continua existindo. Esmirna é uma grande cidade hoje na Turquia, uma cidade turística, muito importante da Turquia. Continua existindo Esmirna. E então tem essa particularidade, que foi escrita uma carta para a igreja, especificamente. Mas é um livro profético, o livro de Apocalipse. Então ele é mais do que uma carta à igreja de Esmirna. Ele é uma carta à igreja de Jesus Cristo. É uma carta às igrejas. Então existia um período histórico que foi mais ou menos de 100 a 300 anos depois de Cristo, que é esse período da perseguição dos cristãos, que teoricamente eles colocam como esse tempo da igreja de Esmirna. Mas se você ler, e nós estamos aqui pregando sobre essas igrejas, você vai entender que durante todo o tempo da igreja, existem igrejas como a de Éfeso, como a de Laodiceia, como a de Esmirna. Existem cristãos como a de Éfeso, de Laodiceia, de Esmirna. Não vou falar os outros nomes aqui que eu vou errar. Existem, continua. É uma visão da igreja, de como a igreja de Cristo pode ser. E hoje nós queremos falar sobre Esmirna e nós queremos sair daqui como esse cristão. Eu sou Esmirna, aquele que é fiel até a morte. Essa é a igreja de Esmirna, aquela que é fiel até a morte. Feche seus olhos, Senhor, nós oramos agora que a Tua palavra, que é viva, poderosa, que penetra como uma espada até a divisão da alma do Espírito, penetre hoje. Que ela venha nos confrontar, Senhor, como nós somos confrontados essa manhã. Essa palavra nos confronte hoje à noite, Senhor. Como fomos confrontados a lutar e perseverar como a igreja de Esmirna. Ser fiel até a morte, não se corromper, não se vender, Senhor. Que isso fique no nosso coração também essa noite. E quando participarmos da ceia, possamos selar essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Então Esmirna, essa cidade, era uma cidade pagã, uma cidade com muito comércio, um comércio muito intenso. Tinham muitos judeus na cidade de Esmirna. Os historiadores entendem que provavelmente era por causa do comércio. O judeu gosta de um comércio, né? E aquele lugar era muito movimentado no comércio. Existia uma grande concentração de judeus lá. Tinham sinagogas lá para os judeus, porque tinham muitos judeus. Provavelmente por causa desse comércio. Ela era uma cidade influente nos esportes. Em Esmirna se disputavam os Jogos Olímpicos. E se você ver lá, sempre tem um exemplo de uma coroazinha, né? Nos Jogos Olímpicos, que seria assim a coroa de César. Por isso que justamente nessa palavra de Apocalipse, Jesus fala da coroa da vida. Porque coroa era uma coisa que eles entendiam. Porque eles praticavam esportes e os Jogos Olímpicos e recebiam uma coroa como recompensa. Então Jesus se dirige à igreja com as palavras que têm muito significado para eles. Ela tinha uma grande influência cultural. Ela era símbolo de ressurreição. Porque 1000 anos antes de Cristo, ela foi totalmente destruída, a cidade de Esmirna. Ela ficou 400 anos destruída. E 200 anos antes de Cristo, ela foi reconstruída para ser a beleza da Ásia. Ela não era qualquer cidade, ela foi reconstruída para ser a mais bonita. Por isso que tudo nela era muito perfeito. Esmirna era muito bonita naquela época e foi construída para isso. Então ela ressurgiu. Ela tinha sido destruída e foi reconstruída. Então ela era esse símbolo de ressurreição de uma cidade. E ela tinha uma particularidade da adoração. Ela adorava o imperador romano e adorava a própria Roma. Tinha um templo criado para isso. Tinha um templo criado para isso. Um templo para adorar Roma. Um templo para adorar o imperador de Roma. Então ela servia ao imperador romano.
E assim, era totalmente dedicado ao imperador romano. O que o imperador romano falasse, mandasse fazer, tipo, ele é o nosso Deus. Ele não é só o imperador, ele é o nosso Deus. Essa é a cidade de Esmirna. E o que aconteceu naquela época com os cristãos lá? Que tipo de perseguição aconteceu? Uma perseguição que durou praticamente 200 anos. Durante 10 governos de César. Porque César é um título de um governador romano. Então, durante 10 desses governantes, a igreja foi perseguida. Praticamente 200 anos. A gente falava assim, o bisavô, o avô, o pai e o filho. 4 gerações de cristãos foram perseguidos. E não era qualquer perseguição. Você estudar na história, você vai saber que os romanos eram perversos naquilo que faziam com os cristãos. Eles faziam jogos para matar os cristãos. Eles se reuniam em arenas como jogos. As pessoas que estavam lá na cidade recebiam presentes, recebiam comida para participar daquilo e ver. O único motivo, ver os cristãos sendo mortos naqueles jogos. Então eles eram jogados aos leões, como você já viu em alguns filmes aí. Eles eram queimados vivos. Durante o tempo do estádio, lá da arena dos jogos, tochas humanas iluminavam o estádio. Os cristãos se tornavam tochas humanas naquele lugar, naquela arena, para que tivesse iluminação. Já pensou num negócio desse? A história diz que acabaram as árvores ao redor de Roma. Naquela época de Esmirna, acabaram as árvores, porque foram consumidas em cruzes, para pôr crucificação dos judeus, dos cristãos, e para fazer fogueira para eles. Vocês têm noção do que é isso, moço? Isso é perseguição, de verdade. É inacreditável pensar o quanto os cristãos dessa época, os cristãos foram perseguidos. As crianças eram vestidas de peles de ovelhas para serem entregues aos animais famintos para ser comidas por eles. Isso, e jogo, sabe o que é jogo? Como que é um ambiente de jogo? Uma festa, não é? Uma alegria. Todo mundo comendo, bebendo, se divertindo, vendo os cristãos sendo mortos. Eles foram praticamente dizimados naquela época. E eles estavam tão felizes que os cristãos estavam sendo dizimados, que fizeram uma moeda comemorativa. E na moeda falava assim: o nome dos cristãos foi apagado. Fizeram uma moeda para comemorar. Acabamos com os cristãos, eles não existem mais. Fizeram uma moeda e diziam: o nome dos cristãos foi apagado. Mas porque alguém naquele lugar, aleluia, não se deixou levar pela situação, talvez preso dentro de uma prisão, talvez escondido em algum lugar, um homem, uma mulher de Deus sobreviveu, e a palavra de Deus continuou sendo pregada. Por isso estamos aqui, porque eles não foram dizimados. Eles estavam lá matando os mensageiros, mas a palavra, a mensagem de Deus é viva, continuou. Aplauda ao Senhor por esses homens e mulheres que foram mártires. Oh, eles morreram, mas a mensagem continuou. A mensagem viva da pregação do Evangelho continuou e nos alcançou. Aleluia. O diabo tem estratégia de destruição. Na época de Éfeso, a ideia é: vamos corromper o Evangelho. Vamos colocar um monte de heresia para que eles se confundam e o Evangelho acabe por aqui. Não conseguiram. Depois veio a época de perseguição. Vamos então matá-los para que essa palavra não continue a ser pregada. Mas eles também não conseguiram, porque Jesus Cristo, aleluia, porque o Senhor preservou. O nosso Deus é esse Deus que preserva a sua palavra, que preserva os seus. Por isso Esmirna foi elogiada pelo próprio Jesus, porque ela passou por esse tempo tão difícil. Esmirna, traduzido, significa mirra, e essa palavra seria assim: quanto mais se espremia a mirra, mais perfume ela exalava. Por isso ela era Esmirna. A pergunta do Espírito Santo para mim e para você é: quando eu te espremo, quando você é espremido pelo mundo, que perfume você exala?
Que tipo de coisa sai da sua boca? Que tipo de perfume? Será que é um perfume? Esmirna foi espremida. Espremida a ponto deles acharem que tinham acabado com todos os cristãos, queridos. Não é pouco isso. Eles acharam que tipo, não tem mais festa, não tem mais jogo. Nossa, que coisa chata, acabou todo mundo pra gente matar aqui. Acabou todo mundo. Não tem mais quem matar. Vamos comemorar que todos eles morreram. Foi espremida. Espremida. Mas ela era mirra. E ela exalava mirra. Um perfume. Quando eu e você, nas nossas dificuldades, nas nossas dificuldades dessa vida que não se comparam a isso. Amém? Não se compara a isso. Ninguém aqui está sofrendo perseguição desse tipo. Sofremos outros tipos de perseguições, mas não essa. Que tipo de perfume você exala? Você exala perfume? Na sua boca tem adoração. Quando nós falamos de perfume aqui, nós falamos de adoração. Esmirna adorou o Senhor até a morte. Não se deixou ser vencida pela tribulação. Continua adorando ao Senhor. Como tem sido eu e você? Essa é a pergunta do Espírito Santo. Que perfume exala de você quando você é exprimido por esse mundo? Porque isso faz parte. Isso faz parte. Essa é a igreja de Esmirna. Nós vamos ler agora como era a igreja, o que Jesus viu na igreja de Esmirna. Porque Jesus mandou uma carta para Esmirna. O que ele falou a essa igreja? Vamos ler em Apocalipse 2, do 8 ao 11. Ela é uma igreja que não foi reprovada por Jesus. Ela foi elogiada por Jesus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições, Esmirna. Conheço a sua pobreza, mas você é rica. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo esses antes sinagogas de Satanás. Como eu falei aí para vocês, tinham muitos judeus, tinham sinagogas, e os próprios judeus entregavam os cristãos para os romanos, para que eles fossem mortos pelos romanos. E ele fala assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aleluia! Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Aplauda o Senhor pela sua palavra poderosa. Aquele que vencer, achei a coroa da vida. Aleluia! Jesus escreveu esse vídeo. O que Jesus, primeira coisa, Jesus se apresenta àquela cidade, àquela igreja, né? Aquela igreja que estava em Esmirna. Ele fala assim: eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele a quem vocês adoram. Porque nada de adoração a César aqui, nada de adoração a Roma. Eu sou aquele que é o primeiro e último, quem merece toda a adoração. E Esmirna sabia o que era isso, porque ela estava sendo perseguida porque não adorava o César, não adorava Roma. Então Jesus já se apresenta: eu sou o único que merece adoração neste lugar. Aleluia! Eu sou o centro da adoração. Isso que Jesus dizia naquele momento. O primeiro e o último, não tem lugar para ninguém. Que no nosso coração, como na igreja de Esmirna, não tenha lugar para mais nada além de adoração ao nosso Deus. Amém? Amém? E ele fala assim: Jesus se apresentou como aquele que morreu e reviveu. Jesus estava consolando a igreja naquele momento, porque ela estava enfrentando o martírio. E ele dizia: Esmirna, eu triunfei sobre a morte, e você também vai triunfar sobre a morte. Queridos, a morte não tem poder sobre mim e sobre você. Quando estamos em Jesus, é um abrir e fechar de olhos. Quando vem a morte, aquele momento que está morrendo, quando alguém dá um testemunho sobre isso, fala: de repente eu estava fora do meu corpo. Você não vê ninguém falando que teve dor naquela hora, nada disso, porque é um segundo, estamos na eternidade, porque Jesus venceu a morte, aleluia, e porque estamos nele, nós temos vida eterna.
Então Jesus fala: Esmirna, aguenta mais um pouco. Esmirna, suporta essa dor, esse sofrimento. Esmirna, seja fiel até a morte, porque eu triunfei sobre a morte e você também triunfará sobre a morte. Oh, aleluia! Que eu e você possamos entender: Jesus se fez homem, habitou entre nós para que pudéssemos, morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Tudo que eu e você pudemos passar nessa vida, Jesus conheceu como homem. E a palavra de Jesus para nós: eu venci. Eu venci. Você pode vencer também. Você já é um vencedor, se você crer nisso, porque Jesus venceu. Jesus venceu qualquer sentimento de dúvida, de medo que poderia vir sobre ele. Qualquer situação. Nós sabemos que ali no Getsemane Jesus foi espremido. Lá no Getsemane Jesus foi espremido como azeite. Como é feito o azeite, como as azeitonas são espremidas, Jesus foi espremido a ponto de derramar sangue. Seu rosto, seu suor se transformou em gotas de sangue. Mas ele ali decidiu obedecer a Deus e triunfar para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Salvação. Então Jesus fala: homem, mulher, permaneça fiel. Permaneça. Aguenta mais um pouquinho. Vamos aguentar, amém? Nós não temos perseguição física. Talvez algum dia isso aconteça, mas não faz parte da nossa cultura, do nosso país, esse tipo de coisa. Mas temos sido perseguidos na nossa mente, nos nossos princípios todos os dias. E isso vai aumentar, porque essa perseguição que o diabo usa para atacar o nosso país e atacar as igrejas. Jesus não viu nada de errado na igreja de Esmirna, mas ele fala assim: olha, eu estou vendo a sua tribulação. O Senhor Jesus nessa noite diz para você, meu querido: eu estou vendo o seu choro e a sua tribulação. Não pense que isso passa despercebido por mim, não. Como o Senhor viu as tribulações de Esmirna, uma igreja que era sufocada o tempo todo, um lugar onde não era fácil ser cristão. Ser cristão custava a vida. Custava a vida. Hoje eu e você não vivemos isso, mas a igreja perseguida no mundo vive essa situação. Existem países, muitos países, em que ser cristão significa entregar a sua vida para a morte. Jesus vê as nossas tribulações, ele está vendo a sua também. E ele fala: estou vendo sua tribulação, eu estou percebendo daquilo que você tem passado. Eu sou esse Deus de perto. Aleluia. Jesus diz assim: eu vejo a sua pobreza. E quando ele fala pobreza, é pobreza de miséria mesmo, porque a maioria dos cristãos naquele lugar eram escravos, e aqueles que tinham bens, que se convertiam, todas as suas coisas eram confiscadas. Jesus via uma extrema pobreza. Eu falava hoje de manhã: não é como a gente fala assim: vou ter que andar menos de carro porque a gasolina ficou muito cara, não é? Não dá para fazer churrasco toda semana mais. As coisas estão muito caras. Café, irmão, não dá para oferecer café para os irmãos mais, não? Ô Jesus, café dobrou de preço. A gente fala: como assim café ficou um negócio caro desse? A gente falou que agora demonstração de amor é o namorado falar que vai buscar a namorada no trabalho, porque é muito dinheiro para buscar lá no trabalho. É falar que vai pagar um churrasco, um café. Agora tudo é demonstração de amor, de tão cara que estão as coisas. Mas nós falamos desse tipo de situação apenas. Nós falamos de situação extrema de pobreza que a igreja de Esmirna vivia, que a igreja hoje de Cristo, a igreja perseguida, vive assim. No Sudão, país muçulmano, onde se você se converter ao islamismo, se converter do islamismo ao cristianismo, você é condenado à morte. Você pode ser cristão, se você foi um dia muçulmano e decidiu ser cristão, o seu nome está ali, jurado de morte. Qualquer outro muçulmano pode te matar. Qualquer lei, qualquer outro pode te matar. Então, ser cristão lá é você ter uma condenação de morte. E mesmo que você nunca foi muçulmano, mas você se tornou cristão, você não tem mais emprego. Ninguém te contrata, você não tem onde trabalhar, porque você se tornou um cristão. A igreja
perseguida as portas abertas, as missões que trabalham com isso. O que eles fazem? Eles vão lá no Sudão e ensinam os cristãos a abrir seu próprio negócio, a construir coisas que eles possam se sustentar, porque começa por aí, eles não têm nem o que comer, não tem como trabalhar depois que conhece Jesus. E nós aqui, irmãos, choramingando, chegando, batendo na porta da igreja, batendo ou na nossa oração: ô Deus, o Senhor não está vendo que eu estou a pé? Ô Senhor, o Senhor não está vendo que eu não tenho casa própria? Ô Senhor, o Senhor não está vendo minha dificuldade, meu dinheiro não dá? Olha só, irmãos, vamos olhar para o nosso coração essa noite. Vamos nos arrepender desse tempo que nós temos vivido, dessa igreja que tem vivido tão materialista, e vamos olhar para os nossos irmãos que vivem, sabe o que é isso? Escolhem Jesus, sabendo que vão perder todas as coisas. Se alguém chegasse em você aqui, nós queríamos fazer uma peça, mas não deu tempo da gente programar ela, pusesse uma arma na sua cabeça e falava assim: nega Jesus ou morre, qual seria a sua reação? Você ia pensar que é um brasileiro, presta atenção, o jeitinho brasileiro: eu vou negar agora, vou ficar vivo, mas dali, Jesus, ó, estou negociando com você, eu te nego agora, mas de verdade eu não estou negando não, tá bom? É só para me livrar aqui desse negócio de morrer. Mais ou menos assim um brasileiro ia fazer. Ia querer negociar assim: Deus, ó, estou negando, mas de verdade eu estou negando, tá bom? Só estou negando um pouquinho. Será que se nós fôssemos exprimidos assim, o que sairia de nós? Uma palavra de adoração? Ou estaríamos negando a Jesus? A história diz que Policarpo foi um discípulo de João e foi morto em Esmirna aos 86 anos. Queimaram ele vivo, porque ele disse: eu não posso negar Jesus, eu sirvo a minha vida toda, não é agora que eu vou negá-lo. E a palavra, a história diz que os cristãos morriam queimados adorando a Deus. Eles não morriam queimados gritando, eles morriam queimados adorando a Deus, porque Jesus lhes dava esse consolo, essa força. Quem nos dá a força para passar pelos tempos difíceis é o Espírito Santo de Deus. Eu e você não temos força sozinhos. O problema é que a gente quer fazer sozinho. O Espírito Santo de Deus está em nós para isso, para nos fortalecer e passar pelo momento da dificuldade. Jesus diz: eu vejo a sua perseguição, eu estou vendo que vocês estão terminando em prisões, estão morrendo nas prisões. Esmirna, eu estou vendo. Esmirna, fica firme. Esmirna, você não é só uma igreja sem tribulação, uma igreja pobre, uma igreja que tem prisão. Esmirna, você é rica. Jesus diz: você é rico, rico espiritualmente. As tribulações, as provações, as prisões, a pobreza não tem tirado de você a fé. Aleluia! Você tem permanecido fiel, Esmirna. Você é rico, você é rica, Esmirna. Você é essa igreja que tem espiritualmente é mais rica que as outras. Será que o Senhor pode olhar para mim e para você e falar que você é rico? Que mesmo desprovidos de riquezas materiais, nós somos ricos espiritualmente? O confronto dessa palavra de Esmirna para nós é: que tipo de vida cristã nós temos levado? Que tipo de cristão nós somos? Que cheiro temos exalado? Que tipo de perfume? Será que é um perfume mesmo? E depois que Jesus fala: eu vi, Esmirna, eu vi a sua pobreza, eu vi a sua tribulação, eu vi a sua perseguição, eu vejo que você é rica. E digo: Esmirna, ser fiel até o fim. Diz assim, Jesus fala no versículo 10: não tema as coisas que vão acontecer. A palavra é: vai ter sofrimento. Será que se o Senhor falasse para você, eu falava essa manhã, Jesus, um anjo aparecesse para você e falasse assim: ó, meu querido, minha querida, oi, eu estou aqui, eu sou o anjo, eu vim te trazer uma palavra. Amanhã você vai morrer, porque se você morrer, a sua família vai se converter. Será que você aceitava um negócio desse? Será que você era capaz de se entregar e morrer pelas pessoas que você ama? Já vou eu lá, o brasileiro negociante, já falo: não, vamos negociar aqui, não tem um jeito de eu ficar vivo e todo mundo se converter? Não dá um jeito para a gente fazer um arranjo aqui e mudar essa situação? Jesus fala: você vai sofrer.
É assim. Mas não temas o sofrimento que vem sobre você. Será que essa palavra é a palavra que você gosta de ouvir? Essa é a palavra que você quer receber do altar? Que a vida cristã é uma vida que tem sim sofrimento, que a vida cristã não é uma vida perfeita e não teremos todas as riquezas como nós pensamos. As coisas são diferentes no céu, as coisas são diferentes para o Senhor. Nós vamos falar aqui o que é realmente um vencedor. Será que a sua perspectiva de vida cristã está correta? É certo que há sofrimento, mas é o nosso Deus, não é o Deus que nos livra dos sofrimentos, é o Deus que nos salva no sofrimento. Aleluia! Ele não nos livra do sofrimento, mas Ele nos salva no sofrimento. Ele está lá conosco. Quando nós vemos na palavra de Deus que Sadraque e Mesaque foram lá jogados na fornalha, a Bíblia diz que tinha um quarto homem com ele. Aleluia! O quarto homem sempre está conosco na fornalha. O quarto homem sempre está conosco na tempestade. Aleluia! Ele está comigo, está com você. E o Senhor fala: não tema o sofrimento que virá sobre vocês, Mirna. Não tema. Mas nós vemos uma sociedade que uma busca insana pelo prazer e negação total de sofrimento. Nós temos exemplo. Casamentos. As pessoas querem ser tão felizes que se tem um problema, opa, estou saindo desse e entrando em outro casamento. E isso está acontecendo dentro da igreja. Desistem por causa de uma barreira, desistem de um emprego. Já viu aquela pessoa que não para emprego nenhum? Ah não, estava meio difícil lá. Ah não quero mais isso. Tudo que é problema. Relacionamento não. É melhor eu ficar aqui relacionando com as pessoas só pela internet. Eu não vejo eles mesmos, não sei se eles falam a verdade, eu também não falo a verdade. Fica todo mundo nessa mentira de internet, né? Que na internet dá para mentir bastante. Por quê? Porque eu não quero relacionamento, eu não quero compromisso, eu não quero problema. Já viu aquela pessoa que fala assim: não, não quero problema. Irmão, eu também não quero problema. Ninguém está comprando problema. Alguém está comprando problema aí? Mas a nossa vida, ela é perfeita, porque ela não é a mesma coisa todos os dias. Se eu e você vivêssemos uma vida igualzinha, monótona, sem nada, irmãos, era uma tragédia. Você já viu uma música de uma nota só? Já viu uma tela de pintura de uma cor só? Não. A música tem os altos e baixos e a melodia é composta dessa maneira. A pintura tem verde, tem amarelo, tem vermelho, mas tem o preto também, para dar equilíbrio. Então essa vida pregada aí no mundo e que está invadindo a igreja de uma vida perfeita sem problema, uma vida falsa, essa não vai te satisfazer, porque a única coisa que vai nos satisfazer é o Senhor. A minha alma anseia pela presença de Deus, como a corça anseia pelas águas. É assim que devemos viver. Então o problema, querido, o sofrimento vem 2 anos aí na pandemia, 2 anos de sofrimento, perdemos pessoas queridas, famílias foram dizimadas, cristãos, não cristãos, pessoas boas, pessoas más, ricos, pobres, novos e velhos, todos. Mas eu e você aqui fomos salvos, amém? Eu e você estamos vivos, eu e você estamos vivos, passamos por esse tempo de tribulação, aleluia, porque o Senhor nos conservou. Então não podemos ser uma igreja fraca, não podemos ser um povo fraco, que qualquer marolinha, qualquer situação difícil já está saindo da igreja, porque é isso que acontece. Não é um problema, o problema é isso, não. O problema é não ter o que comer mesmo, o problema é estar. Isso é uma dificuldade. Aquilo que você passa no seu casamento não é um problema desse. E se você encarar isso de frente, resolver decididamente consertar a sua vida com Deus no seu casamento, você vai ser feliz em nome de Jesus. O problema com o seu filho também não é problema sério, queridos. É aquele que aconteceu com essa família que perdeu o filho. Não temos o que fazer. Isso é um problema sério. Aquilo que você passa na sua casa, mesmo que seja difícil demais hoje, você está vivo, seu filho está vivo. Então ainda há esperança para ele, ainda há esperança para a sua família. Não desista, aleluia, seja como Esmirna. Não tema o que vai te acontecer.
viver. Seja fiel até a morte. Seja fiel mesmo que te custe a sua vida, mesmo que o sacrifício seja grande demais. Será que nós seríamos fiéis, mais fiéis, se nós fôssemos perseguidos hoje no Brasil? Não, é o contrário. Quanto mais fiel você for, mais você será perseguido. Quanto mais a sua vida cristã irar o mundo, mais você vai ser perseguido. Então a reflexão hoje é: que vida cristã nós temos vivido, que não traz ira no mundo? O mundo acha a gente muito legal, muito divertido. Tudo bem, vamos conviver com os cristãos. Não, nós não confrontamos o mundo. Nós não dizemos as verdades para o mundo, não dizemos que tem céu, que tem inferno. E aí fica tudo bem, fica todo mundo feliz. Mas que tipo de vida cristã é essa? Se eu e você permanecemos fiéis à palavra, se eu e você continuarmos fiéis a essa palavra, que diz que homem é homem, mulher é mulher, e que Deus criou os dois para frutificar, logo nós vamos ser perseguidos. Agora, você é capaz de continuar anunciando isso, dizendo que essa é a verdade, que nós não vamos abrir mão da verdade, que é isso que a palavra de Deus diz e foi assim que Deus fez? Será que eu e você vamos continuar sendo essa igreja que continua? Tem igrejas aí já dizendo: tudo bem aqui, pode tudo, vem pra cá. E igrejas enchendo de pessoas que estão vivendo no pecado como se fosse normal. Mas essa igreja prega a palavra, essa igreja vai continuar anunciando a palavra, esse pastor e essa pastora vão continuar pregando essa palavra. Foi assim que Deus criou macho e fêmea, e ponto. Amém, irmãos? Amém. Amém? Amém. Provavelmente não seremos perseguidos, porque continuaremos pregando a palavra. Mas será que você pode ser Esmirna? Ser fiel a essa palavra que é pregada? Tem gente mudando a Bíblia, criando Bíblia nova, fazendo coisas diferentes na Bíblia para adequar a Bíblia ao mundo moderno. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. A sua palavra não muda, permanece para sempre. Aplauda a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus fala: seja fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Queridos, coroa, como eu falei para vocês, lá era um lugar que as pessoas recebiam coroa por causa de um prêmio. Eles sabiam que era uma coroa. A nossa vida cristã é essa corrida. Permaneça com seus olhos fixos em Jesus. Prossiga para o alvo. Deseje e almeje a coroa da vida. Oh, aleluia! Este lugar, seja fiel. Continue seguindo os princípios da palavra de Deus. Seja fiel. No versículo 11 ele fala assim: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Esmirna, vocês serão mortos aqui, a maioria de vocês. Só alguns vão sobreviver. Mas não se preocupe, Esmirna, você não vai morrer. A segunda morte não existe para você, porque você fecha seus olhos aqui e já está lá. Oh, aleluia, na vida eterna. Agora então, o que eu aprendo com essa palavra aqui? Que Jesus considerou Esmirna uma igreja vencedora. E aí eu e você nos deparamos com o conceito de vencedor na Bíblia. Quem era vencedor? Uma igreja de presos, pobres, decapitados, queimados vivos, aqueles que amaram mais ao Senhor do que a sua própria vida, aqueles que enfrentam as dificuldades sem perder a sua fidelidade, sua fé em Jesus, aquele que cai nesse campo de batalha, mas continua fiel a Deus. Para Jesus, isso é vencedor. E o que é que nós escutamos hoje? O que é pregado? O que o cristão hoje quer viver? Vencedor para ele é o quê? Vencedor é aquele que tem carro do ano, casa própria, casa na praia, faculdade, dinheiro no banco, sucesso na carreira, rico, não tem dificuldade. Esse é ser cristão. Acho que esse é o nosso problema. Esse é o problema da igreja de hoje. Talvez você esteja passando uma enfermidade. Eu quero dizer, seja fiel até o fim, que Jesus já te considera um vencedor.
Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: eu não consegui construir uma casa para minha família. Construa verdadeiros adoradores na sua casa, que Jesus vai considerar você um vencedor nessa terra. Talvez você não terminou a sua faculdade e o Senhor fala: continue se relacionando comigo através da Bíblia, que é a palavra. Ali eu vou te ensinar o que você precisa. Permaneça fiel, que eu te considero um vencedor. Essa ideia, queridos, infelizmente, que entrou no mundo dentro da igreja, de que vencedor é aquele que tem. Vencedor é aquele que é fiel até a morte. Oh, aleluia! Aquele que diante das dificuldades não muda de lado. Diante das dificuldades ele continua sendo cristão. Diante das adversidades ele não blasfema. Ele continua fiel e adorador. Jesus disse: Esmirna, você é uma igreja vencedora. Oh, aleluia! E porque você é vencedora, você não vai morrer a segunda morte. Você terá vida eterna. Vai receber a recompensa, Esmirna, porque você foi fiel no momento da dificuldade. Eu queria que você olhasse para a sua vida, queridos, e entendesse isso. Jesus não nos mede pelo que nós temos. Jesus nos mede por aquilo que somos, aquilo que temos no nosso coração e como nós reagimos. As nossas ações são programadas, mas as nossas reações definem e mostram o nosso caráter. Sabe aquele dia que você chuta o pé da mesa com o dedinho do pé, que eu não sei que ele aparece nessas horas, e você chuta ele lá? A sua boca vai dizer aquilo que você é, porque não dá tempo de pensar. Doeu e você falou, não é? Essa é a reação. A reação é quem nós somos. As ações a gente programa. A gente programa, quando a gente vai sair, a gente programa tudo. Vai sair com os amigos, a gente programa a roupa, programa a conversa, né? Ah, fulano não gosta que fala essas coisas, não vou falar disso. Não é verdade, a gente programa essa. Mas a nossa reação é aquilo que nós somos. Como você tem reagido diante das dificuldades? Esses dias eu passava uma dificuldade, não é? Eu falo que diante das dificuldades não era nenhum problema, mas era uma coisa que estava constrangendo meu coração, entristecendo meu coração. E eu estava orando, e eu sempre falo isso para os meus filhos, eu ensino isso para as minhas discípulas, e eu orava: Senhor, me ajuda a ter a reação correta, porque eu não quero reprovar nessa situação, eu não quero passar de novo por isso, porque eu falo que Jesus nos ama tanto, queridos, que Ele não nos reprova, Ele repete a prova. E aí tem gente 40 anos repetindo prova. Tem alguma coisa errada, não é? Tem gente 40 anos na mesma situação, no mesmo problema, na mesma situação. Por quê? Porque na verdade ele não consegue ser aprovado nunca. Jesus vai lá: vamos lá, irmão, vamos lá, filhinho, vamos de novo, começa de novo, até você ser aprovado. Esse é o amor de Deus. Ele não quer que eu seja reprovada. Então quando eu vou passar uma situação de novo, alguma coisa que eu estou passando que é uma dificuldade, a minha oração é primeira essa: Espírito Santo, me ajuda a passar aprovada nisso, porque eu não quero repetir lição. Eu detesto repetir lição. Se eu achei que eu repeti lição, eu falei: oh meu Deus, repeti lição, fui reprovado nessa aqui, tem que começar de novo. Olha sua vida, querido, analise sua vida. Será que você tem parado no mesmo lugar todo o tempo? Eu quero dizer que você não tem sido aprovado, e por isso está permanecendo no mesmo lugar. Mas que eu e você hoje possamos entender essa fidelidade a Deus. Então não é o que eu tenho, é como eu reajo diante da dificuldade. É como os meus lábios, o que os meus lábios dizem no meio da dificuldade, que me torna um vencedor ou um perdedor. Que sejamos Esmirna hoje, a igreja em que Jesus não viu reprovação, só viu aprovação. Fiel, fiel, fiel. 2 Timóteo 3,12 fala assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então a igreja tem que repensar: se nós não estamos sendo perseguidos, é porque, será que nós estamos vivendo piedosamente? A nossa vida reflete o caráter de Jesus? As pessoas estão trocando de igreja porque não querem ser confrontadas. Estão indo para igrejas onde elas escutam somente palavras motivacionais que as fazem continuar,
Eu quero dizer que falar para você que você vai ter sofrimento não é uma coisa tão motivacional, né? Mas quando eu falo para você, você vai ter sofrimento e Jesus estará com você. Ah, que coisa boa! Sofrimento virá, mas eu estarei com vocês. O que Jesus está dizendo? Não se preocupe. O que você prefere? Uma vida boa sem Jesus? Uma vida que tenha sofrimento e Ele esteja do seu lado? Essa é a escolha de hoje. Esmirna escolheu viver do lado de Jesus, nem que lhe custasse a sua vida. Eu vou viver para Jesus, com Jesus. A igreja coreana é uma igreja que viveu momentos de muita perseguição. E eles têm um museu lá que chama o Museu dos Mártires da Igreja Cristã. Eles vivem entre países comunistas, a Coreia do Norte, que é sempre aquela briga, a China, que está ali do lado, comunista também. Então, liberdade de expressão é uma coisa que eles prezam muito, lutaram muito, até 1988, estavam lutando por isso ainda. Não faz muito tempo que eles lutam pela liberdade e lutam para ser cristãos. Então, eles sabem o que é viver na iminência de ser perseguido. Então, no Museu dos Mártires tem lá a foto de todos os mártires, e no último quadro tem um espelho. Você vai lá olhar e está escrito: você pode ser o próximo mártir. Então, a igreja cristã vive na iminência de uma perseguição. Ela se comporta como alguém que amanhã pode ser perseguida. Ela se comporta como alguém amanhã as coisas não vão ser mais as mesmas. Ela se comporta assim. Então ela é uma igreja forte. Não é qualquer marolinha que derruba eles. Eles são cristãos que oram. A igreja coreana tem um exemplo muito, muito maravilhoso. 5 horas da manhã as igrejas abrem, porque é assim que eles venceram o tempo depois da guerra. Todas as igrejas abrem às 5 horas da manhã para orar. Eles têm períodos de oração e um monte de oração 24 horas, porque eles entendem que é a oração que muda as circunstâncias. Eles viveram a perseguição e querem continuar sendo uma igreja que pode glorificar o nome de Deus livremente. Eu e você não conhecemos essa história de perseguição, mas o diabo tem nos perseguido moralmente, na nossa moral, nos nossos princípios, e eu e você precisamos nos posicionar. Nós fizemos um compromisso essa semana e eu quero estender para você fazer uma postagem, hashtag Jesus é a resposta, e colocar o seu testemunho. Sabe por quê, queridos? Porque nós podemos colocar na rede social. Nós ainda podemos colocar o que nós pensamos na rede social. Essas pessoas, as igrejas perseguidas, os cristãos perseguidos, não podem sequer dizer que são cristãos. E eu e você postamos tanta coisa na rede social, mas nunca postamos quem nós somos e quem nós éramos e em quem nós nos tornamos, porque Jesus nos alcançou. Você é desafiado essa semana a colocar o seu testemunho. Vamos encher a rede social da palavra de Deus, do testemunho de que Jesus é a resposta, Jesus é a solução para qualquer situação, qualquer sofrimento. Aplauda ao Senhor e diga: Jesus, Jesus é a resposta. Aleluia. Nessa passagem, Jesus diz que a igreja iria sofrer uma perseguição de 10 dias. Não eram literalmente 10 dias, mas o que Deus quis dizer com isso? É tempo limitado, acaba. Mas pastora, você está me dizendo que a igreja perseguida hoje de Jesus, eles dão a vida, mas a vida deles, eles morrem. Esmirna ia morrer. Então era toda essa vida, mas essa vida é pequena. A Bíblia fala que é uma leve, momentânea tribulação, se comparada ao peso da glória, se comparada à eternidade, queridos, não é nada. Nem que eu e você passemos o resto da nossa vida sendo perseguidos e em sofrimento, isso é nada perante a vida eterna. Então os meus olhos, os seus olhos têm que ser esses olhos da eternidade. Tudo nessa terra é leve e momentâneo. Tudo. Porque a eternidade é muito maior que isso. É um pedacinho isso aqui. Vamos ficar firmes nesse pedacinho? Vamos permanecer fiéis nesse pedacinho que é essa vida diante da eternidade. Então é limitado. Talvez você esteja passando
Eu falo que sempre eu dou esse testemunho, que eu falo que minha sogra orou 38 anos pro meu sogro ser convertido. Se ela tivesse desistido, meu marido não seria pastor, minha cunhada não seria pastora, os meus sobrinhos não seriam pastores. Mas ela nunca desistiu, porque ela falava: é leve e momentânea tribulação. Ele ficou convertido 2 anos e foi levado para Jesus, porque talvez ele fosse desviar. Jesus: deixa eu guardar ele aqui. Ela viveu uma vida cristã boa com meu sogro 2 anos, só isso. Mas se você perguntar para ela, ela fala assim: foram os melhores 2 anos da minha vida, foi o melhor tempo da minha vida, porque ela viu a promessa se cumprir. Ela não ficou depois choramingando, perguntando, não ficou falando: ah, Deus, por que demorou tanto? Ela viveu uma vida piedosamente na presença do Senhor, para continuar esperando pela promessa. A palavra do Senhor para nós é: os tempos são difíceis, vivemos tempos difíceis e eles vão ficar piores. E aí, você será Esmirna, fiel até o final? Ou você vai, qualquer marola, qualquer probleminha, vai se desviar, vai sair da igreja? Que tipo de cristão nós somos diante da eternidade, queridos? Essa vida é muito pequena. Vamos ser fiéis aqui? Oh, seja fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Essa partícula de pão, e a gente sempre exemplifica aqui que o corpo de Jesus, ele foi literalmente partido, quebrado na cruz do Calvário. Se você pegar a história do sofrimento, como disse a bispa hoje aqui, os romanos eram implacáveis, os romanos eram terríveis. Foram os romanos que mataram Jesus, e eles arrebentaram com Jesus. O corpo dele foi dilacerado. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e ele foi moído, disse o profeta Isaías no capítulo 53, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero que você pegue agora essa partícula de pão, que representa o corpo moído de Jesus, é a comunhão com Ele. E o corpo dele, como disse ele próprio, é verdadeiramente comida. Isso vai nos alimentar, vai nos fortalecer diante das lutas e das dificuldades. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Agradecemos ao Senhor por esse tempo de mesa, estarmos diante da mesa do Senhor, participar da mesa. Como ouvimos na palavra hoje, quantos países gostariam de estar aqui no nosso lugar e não tem essa oportunidade? E o privilegiado sou eu. Então eu quero agradecer ao Senhor por esse privilégio de participar da mesa com a minha família biológica, com a minha família espiritual, com os meus irmãos. Participar dessa mesa é um presente. Eu quero consagrar essa partícula de pão, e no momento que comermos dessa partícula de pão, no momento que esse pão entrar no nosso organismo, venha nos trazer força, venha nos trazer saúde espiritual. Se tem alguém doente fisicamente aqui com um diagnóstico maligno, eu quero determinar a tua cura nesta noite, do alto da cabeça até a planta dos pés. O ato de você acreditar em Jesus Cristo e participar dessa mesa trará cura no seu corpo hoje. Em nome de Jesus, nós declaramos isso e consagramos esse pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em tua memória, Senhor, nós comemos. Participe. Semelhantemente, depois de comer o pão, ele pegou o cálice e disse: esse é o meu sangue,
que é derramado por vós. Façam isso em minha memória, lembre-se da minha morte. E Ele dá um tempo, até que eu venha. Até a volta de Jesus nós vamos fazer isso. Eu costumo dizer que o diabo é o nosso acusador. Qualquer pisadinha na bola que eu dou, ele vai diante de Deus me acusar, porque esse é o papel dele. Mas quando eu estou debaixo do sangue de Jesus, quando eu participo dessa comunhão, dessa cobertura do sangue de Jesus, quando o inimigo chega diante de Deus e me acusa, Deus já não vê mais o Everson pecador, Ele vê o sangue do filho dele sobre mim. Então tem uma marca. Então pode o diabo acusar. Lógico que eu sou falho, sou ser humano, mas eu sou justificado pelo sangue de Jesus. E aí lá Romanos capítulo 8 versículo 1 vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O mundo pode nos condenar, as pessoas podem nos condenar, mas diante de Deus nós estamos justificados por causa do sangue de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu sangue derramado até a última gota. Tomamos posse nessa noite do poder dos 7 derramamentos do sangue, essa bomba atômica que nós temos para destruir todo o mal. O teu sacrifício foi perfeito e vem, ó Deus, suprir as necessidades do ser humano, seja no corpo, na alma e no espírito. Então o teu sacrifício foi perfeito e nos trouxe salvação 100%. E nós tomamos posse disso hoje, acreditamos no teu sacrifício, lembramos do teu sacrifício e declaramos que foi por mim, foi por cada um de nós, e que o poder desse sangue, ó Deus, entre no nosso corpo hoje e nos traga todos os benefícios da cruz. Em nome de Jesus nós oramos, acreditamos no teu sacrifício e dizemos mais uma vez sim para o Senhor. Em nome de Jesus e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós consagramos esse cálice. E quem diz amém, vamos participar.